Pessoal, boa tarde. Espero que todo mundo tenha bastante energia, né? Que a gente vai chegando ao final do evento aí, a maratona é grande, mas eu tenho certeza que esse evento aqui está sendo muito bom, muito conhecimento. Eu estou muito feliz de estar aqui, né? Podendo falar com esse grupo seleto aí de profissionais e alguns que ainda nem são profissionais, mas que já estão mirando nesse exemplo aí, os alunos que estão presentes. E também feliz aí de estar ministrando uma mesa aí com duas pessoas muito importantes aí, né, na clínica, na cirurgia cardíaca. E o tema é mudança de paradigma, né? Como mudar isso? Isso é um aspecto cultural. Eu gostaria só de ilustrar uma fala sobre a história de um livro que eu li, chama-se A Arte de Curar, de Bernard Lowe. Alguém já leu esse livro, A Arte de Curar, Bernard Lowe? Para quem não conhece Bernard Lowe, é um sujeito meio fraquinho, ele inventou um tal de cardioversor elétrico, né? E quando muito jovem ainda na medicina, 60, 70 anos atrás, ele percebeu uma coisa, da observação. Como é que se tratava infarto naquela época? Deitava na cadeira o sujeito, não sei nem se tinha remédio para fazer naquela época, né? E o tratamento era repouso absoluto. Os caras ficavam de cama no período de convalescença no hospital, ou seja, quem tinha que morrer, morria mesmo, né? E quem fosse sobreviver ficava lá quietinho. E ele foi o primeiro a perceber, né, da importância de tirar o doente da cama. E ele mandava os doentes dele, não, sai da cama, caminha, anda, tão logo que possível. Ele começou a tirar esses pacientes da cama e todo mundo olhava para ele, né, como se ele estivesse cometendo uma heresia, né, e criticavam ele e tudo mais, porque onde já se viu. Mas, logo em seguida, começaram a perceber o quê? Que a mortalidade dos doentes deles diminuiu. E hoje a gente sabe, por que diminuiu? Por causa do próprio tromboembolismo venoso e complicações associadas à imobilidade, né? Depois de um tempo se percebeu, e hoje em dia, a recomendação nossa é o quê? Né? Sair da cama o quanto antes. Mas, para que isso chegasse a ser uma coisa óbvia, alguém teve que quebrar esse paradigma. Não é isso? É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje, né? Quebrando alguns paradigmas aí da nossa medicina, e que, na verdade, são coisas muito simples, muito óbvias, né? O óbvio é óbvio, desde que alguém perceba, primeiramente, que é óbvio, depois todos enxergam. É isso que a gente está tentando fazer aqui hoje. Muito obrigado, e eu queria convidar, então, primeiramente, o doutor Kubiak para começar a sua fala. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar os meus colegas de painel, o professor Jerônimo, o professor Ricardo, mas, antes de mais nada, deixar registrado aqui um voto de louvor ao empenho de um grupo de colegas que, a despeito de todas as dificuldades que a gente enfrenta, resolveram encarar esse novo desafio, criando a Academia Brasileira de Medicina Hospitalar. E, quando eu me dirijo ao Paulo, estou me dirigindo a todos vocês. Para mim é uma honra fazer parte desse grupo. Eu acho que isso traz uma contribuição enorme à medicina contemporânea. Eu acho que isso preenche uma lacuna que realmente vai fazer a grande diferença do futuro. E, antes de tudo, nada mais é do que idealismo, do que a vontade, porque todos nós que somos clínicos sabemos o que é o trabalho de se devotar a uma associação, a fazer um trabalho associativo, que, na maioria das vezes, até faz com que você tire dinheiro do próprio bolso para poder fazer frente aos programas, ao programa regular de ensino e assim por diante. Então, eu queria deixar registrado aqui, em nome da Sociedade Brasileira de Clínica Médica, esse voto de louvor e esse abraço fraterno para essa nova associação, nova comunidade de pessoas que vão trabalhar para um bem comum. Me pediram para falar de um assunto que talvez seja muito mais do ponto de vista reflexivo, muito mais do ponto de vista de apontamentos do que realmente como uma aula. A primeira afirmativa é que o diagnóstico preciso é a base de todos os atos médicos. Todos nós somos treinados, em princípio, para conseguir esse objetivo. Mas temos que lembrar que todo diagnóstico é provisório, mesmo o diagnóstico confirmado. E o diagnóstico deve estar sempre em aberto. Há doenças que parecem outras doenças e doenças que mudam para outras doenças. Há 2 semanas atrás, eu apresentei esse caso em Blumenau, semana passada,
eu vivenciei um caso interessante. Um rapaz de 19 anos, procedente de Salvador, na Bahia, foi internado num serviço de psiquiatria e, em seguida, transferido para um hospital geral. E, basicamente, o quadro era um quadro de um surto psicótico agudo. No decorrer da investigação, a única coisa que ficou patente era uma hipercalcemia, que, depois de corrigida todas as alterações metabólicas, ela persistia. Na sequência, para encurtar a minha fala, ficou um quadro de hipercalcemia tumoral. Esse paciente tinha, na investigação do subsequente, um linfoma de célula T, através da imunofenotipagem. Como isso não bastasse, em seguida, ele foi investigado, porque como ele vinha de Salvador, em Salvador, como vocês sabem, a incidência de HLT-V1 é em torno de 1,5% na população. Então, na verdade, o final dessa história é que ele tinha uma retrovirose. Então, por isto que todo diagnóstico deve estar sempre em aberto. O segundo aspecto interessante é que o diagnóstico, isso aqui já foi falado várias vezes, ele é resultante de, em primeiro, conhecimento médico. Todos nós sabemos que um médico razoavelmente bem educado, do ponto de vista de cultura, ele tem que dominar, saber diagnosticar, saber investigar e saber tratar em torno de 350 nosologias. Ora, um tratado de clínica médica comum tem 900 temas. Então, essa é a primeira tarefa. Se eu não tiver uma ideia do arquétipo da doença que eu estou procurando, eu não chego a esse diagnóstico, nem formulo essa hipótese. O segundo aspecto é que eu tenho que dominar o método clínico, talvez até com maestria. E mesmo em tempo de medicina contemporânea, o valor inconteste da anamnese do exame físico está mais do que comprovado. Em terceiro lugar, eu tenho que fazer uso racional de exames complementares. Nós vivemos uma época de farra de exames complementares. Se a gente fizer um levantamento em Curitiba, e a Unimed tem esses dados, mais de 80% dos exames complementares solicitados são normais, quando o razoável é 60%. Se a gente entender que 35% da receita total é de serviços auxiliares de diagnósticos, e eu tenho um desperdício dessa ordem, eu consigo entender o que é essa solicitação abusiva e irracional de exames complementares. Eu tenho que ter registros organizados. Tenho que ter a capacidade de integrar dados em conjuntos significativos, seguindo linha global de raciocínio clínico. O Dr. Paulo, quando comentou hoje, e o professor Alfredo também, como é que nós pensamos, como é que a gente trabalha. Primeiro, por 4 ou 5 formas: hipotético-dedutivo, método da exaustão, heurística, lógica formal, lógica informal, fluxograma, consensos e assim por diante. Eu tenho que ter esses recursos para poder formular diagnóstico. E, por último, a minha tomada de decisão tem que ser baseada em evidências com competência e vivência. É isso que faz a diferença muito grande na hora do tirocínio clínico. É o que diferencia um profissional do outro na sua prática do dia a dia. Em suma, quanto menos precisas forem as definições da síndrome clínica e a hierarquização do diagnóstico diferencial, mais difícil será a escolha de exames complementares de maior especificidade e acurácia para confirmar o diagnóstico e eliminar os diferenciais não mais pertinentes. Quanto mais inadequada a história, maior dependência dos dados de exame físico e exames complementares. Ótimo. Quais são as dificuldades com a classe médica? E aqui eu estou falando como um clínico mais idoso e falando para gestores. Esse deve ser o grande problema de todo gestor. Primeiro, como já conhecemos, já falamos, a falta de conhecimento. Em segundo lugar, as pressões de ordem econômica. Isso é uma realidade que tem que ser respeitada, tem que ser acolhida e tem que ser trabalhada. Depois, as pressões da indústria. Todos nós somos, de alguma forma, seduzidos pelas indústrias farmacêuticas de equipamento, como se a última medicina fosse realmente a droga do momento. Então, isso faz uma sedução e isso cria um tipo de cliente legitimador, que é uma figura jurídica, que faz com que grande parte dos profissionais
sejam, na verdade, nesse tipo de foco, acabam sendo profissionais envolvidos com as pressões da indústria. A falta de atitude proativa, a dificuldade em reconhecer a evidência e, principalmente na classe médica, a resistência às mudanças. Conservadorismo radical, não interessado, não informado, não motivado, não convencido, excesso de autoconfiança, onipotência, acomodação e excesso de trabalho. Esses são os males que nós da classe médica padecemos. Fatores interferenciais que podem complicar a obtenção da anamnese. Falta de empatia, e isso é um problema sério, porque hoje nós podemos jocosamente colocar a classe médica em algumas categorias. Existe o médico, existe o mecânico de gente, existe o médico digital, o médico tecnotrônico e assim por diante. E a relação médico-paciente, que é a pedra angular, é o eixo norteador de todo o ato médico, fica no segundo plano. Esse é um grande problema. O outro grande problema no nosso tempo, da nossa época, é a falta de tempo, muitos pacientes e emergências que nos atrapalham muito na sequência lógica de um atendimento. Aí vem privação de sono, múltiplos empregos. O professor Alfredo falou hoje dessa melancolia que permeia a classe médica, isso é real, né? Sentimentos negativos, todos nós somos humanos, a gente pode estar com raiva, ter decepção, principalmente quando o paciente é manipulador, desafiador, desqualificador, hipocondríaco, funcional e tantos outros tipos que são do nosso dia a dia, principalmente em época em que o Dr. Google atrapalha um pouco o nosso processamento de decisões e julgamento. E, por último, que também não deixa de ser um ponto, sentimentos de repulsa. Paciente desfigurado, sujo, fétido, isso tudo atrapalha a nossa obtenção de anamnese. Dentro dos fatores interferenciais ainda, existe a história do caso banal. Tédio, né? Um neurologista que atende o 16º caso de cefaleia vascular, para aquilo é um caso banal, é um tédio, afinal de contas, é uma coisa comum. E deixa passar, muitas vezes, o que está no avesso ou aquilo que está no entorno. As distrações, porque nós somos humanos também, com crises pessoais, familiares, profissionais. A questão da rigidez de enfoque, pré-julgamento do caso ou rotulagem, que, infelizmente, existe esse tipo, que é o Maria vai com as outras, e a gente faz com que o paciente se adapte ao diagnóstico que a gente sabe fazer. Submissões na manipulação do patrão. Eu trabalhei uma época em alguns subsistemas de saúde em que o patrão determinava o que podia fazer e o que não podia fazer, e punha limites na atuação. Isso limitava muito o teu campo de exploração. Então, isso deve existir ainda. A medicina defensiva, que houve uma época, um movimento da classe médica, o doutor Guilherme sabe, porque a Henriques, inclusive, publicou uma época um manual de medicina defensiva, né? E que, graças a Deus, não vingou. Não vingou por uma razão muito simples. Os brasileiros médicos são pobres, não têm dinheiro para pagar o seguro de risco profissional. E, com isso, interrompeu um segmento de mercado que era exatamente a questão securitária. Mas, mesmo assim, em algumas especialidades, a medicina tem que ser defensiva. A questão nossa de desqualificação, má formação, desinformação e, por último, as indisponibilidades. Por parte do paciente, relato inconsistente ou vago, desordens de atenção e memória. Quanto mais longevidade, mais problemas nós vamos ter em obter essa história. Aqueles pacientes que fazem elaboração contínua de mais e mais sintomas são os sugestionáveis, os portadores de psicose, os de somatização e de hipocondria. É a maladie de petit papier. Quando você termina a anamnese, você pensa que vai começar o exame físico, doutor, dá licença, e tira a listinha, mas tem mais isso aqui para a gente ver. Desordens de comunicação, paciente disártrico, afásico ou com hipoacusia. Paciente com comportamento inadequado, confuso, desorientado, agressivo, submisso. Esse é um paciente muito complicado, submisso, porque muitas vezes ele, na verdade, é um dissimulador, não é o simulador, ele é o dissimulador. Ou então aquele paciente que
é portador da síndrome de Ganser, e, ao lado da síndrome de Munchausen, tem essa síndrome de Ganser, que é a apoteose das histerias. É um paciente que, realmente, para conseguir a gente ter um bom diagnóstico, muitas vezes fica conturbado. As dificuldades de comunicação, distanciamento ou coação, todos nós já vivenciamos isso no consultório. O paciente idoso que tem seu médico de referência e é trazido ao teu consultório ou ao hospital pela nora, pelo filho. E ele te diz na primeira fala, doutor, meu médico é o doutor Ricardo, não é o senhor. Ponto, acabou. Então, é aquela consulta sob vara. Né? O pessoal está vindo para Curitiba do Lava Jato sob vara, ninguém está querendo vir espontaneamente. Né? Nós temos pacientes que vão ao consultório sob vara. E limitações do convênio ou do seu bolso. Isto também são fatores interferenciais para que a gente tenha subdiagnóstico. Aí vem uma outra coisa curiosa. Todos nós falamos aqui, eu escutei esses 2 dias, de erros. Mas a língua portuguesa é pródiga na questão da hermenêutica. Existem trabalhos portugueses que separam o que é erro, o que é engano e o que é vício. E isto é interessante, porque o erro, o Paulo comentou hoje muito sobre isso, baseia-se na ignorância ou desconhecimento de fatos essenciais para o conhecimento específico e tem uma base objetiva. O engano resulta da atividade defeituosa de 3 funções, atenção, memória e pensamento, que presidem a realização de qualquer trabalho e é essencialmente subjetivo. E o vício simplesmente é uma imperfeição ou uma falta. Então, nós temos um escalonamento. Talvez isso crie algum tipo de recurso que diminua para nós o impacto quando se diz erro médico e fica assim registrado. Pode ter sido só um engano ou um vício. E aí nós estamos falando dos 3 grandes erros, os erros chamados intencionais. A negligência, que é a síndrome do cansaço, a imperícia, que é a síndrome do despreparo, e a imprudência, que é a síndrome do desespero. Mas não são só esses erros. Eu conheci um professor de Pelotas, homenageando o Guilherme, o professor Amilcar Gigante, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, e ele, quando falava sobre a questão da prática clínica, ele dizia em alto e bom tom que não há profissão liberal em que se erre mais do que a medicina. Repito, que não há profissão liberal em que se erre mais do que a medicina. E nós vamos ver por quê. Porque daí nós temos os erros não intencionais, aquilo que é a fatalidade da profissão médica. E só não vai cometer esse tipo de erro quem não praticar a medicina. E se a gente tiver uma ideia de percentual, na fase inicial em medicina ambulatorial, gira em torno de 3,7% a 4%. Na alta, dependendo da complexidade ou do tipo de doença, de 0,5% a 1%. Mas se a gente voltar para o hospital, as coisas ficam complicadas. Porque nas últimas décadas não mudou essa estatística, apesar de todos os avanços da medicina moderna. E os fatores determinantes desses erros não intencionais são as embolias silenciosas, que ainda escapam à nossa percepção e à nossa prevenção. Neoplasias ocultas, infecções, infarto agudo do miocárdio, falência progressiva de órgãos, implantação de novos métodos diagnósticos, a famosa curva de aprendizado. Isso também contribui para erros e erros graves. Infecções hospitalares, interações medicamentosas, que nos Estados Unidos têm uma gravidade muito grande, os números lá são fantásticos em termos de interações medicamentosas e morte por interações medicamentosas, e procedimentos desastrosos, que, infelizmente, ainda existem. Por mais que você se cerque de todo um pré-operatório, de um peri-operatório, de um bom treinamento cirúrgico, na hora que você vai abrir um abdômen, um tórax, tem lá os imprevistos e os imponderáveis, e o resultado pode ser desastroso. Junto com isso, se a gente fosse fazer, então, uma análise do que é que gera subdiagnóstico em nível hospitalar,
como nós já nos referimos anteriormente, em primeiro lugar, ignorância ou desconhecimento da enfermidade e da sua história natural. Em segundo lugar, anamnese inadequada, inconsistente ou superficial. Em terceiro lugar, semiotécnica defeituosa. Insuficiente ou superficial, aquele exame que, na verdade, é bastante falho. As más condições de exames, más condições semiológicas, os maus pacientes, que cada vez existem aos montes, valorização exagerada dos detalhes e má interpretação dos exames. Deixar claro aqui para todos vocês, principalmente para os estudantes, exame complementar não faz diagnóstico. Exame complementar comprova diagnóstico, quando muito monitora a evolução da doença. Então, é um erro crasso achar que exame complementar faz diagnóstico, substitui o método clínico. Regra geral, ele confirma teu diagnóstico, monitora a evolução da doença, mas ele não faz diagnóstico. E o professor Alfredo falou hoje cedo, essa questão do descompromisso com o segmento clínico e com a titularidade do paciente. Aí o paciente fica, além de ser um paciente fatiado, e eu sempre brinco para os meus alunos, que quem tem um médico, quem tem 2 tem meio, quem tem 3 não tem nenhum, e aí do paciente tiver mais de 3, a medicina está contra. Então, além de ser um paciente fatiado, ele não tem dono. E, obviamente, isso vai fazer uma situação cumulativa de possibilidades de erro e, talvez, até de enganos ou, quem sabe, vícios. Simplificando, então, dificuldade diagnóstica é todo e qualquer empecilho à realização de um diagnóstico. E o diagnóstico difícil é aquele que deveria ter sido feito e não o foi, ao menos em tempo hábil. Diagnóstico irrealizado segue as seguintes possibilidades. Doença em estado inicial. Todos nós temos que ter a paciência, a perseverança, o fôlego de um maratonista, de não querer fazer o diagnóstico na primeira abordagem, ou na segunda, ou na terceira. Muitas vezes são pacientes que exigem semanas de intervenção diagnóstica, como o caso de febre de origem indeterminada. Ou outras situações paraneoplásicas, doenças granulomatosas raras e assim por diante. Doenças comuns, mas apáticas ou atípicas, também são situações que tornam o diagnóstico difícil. Para todos nós que temos uma habilitação mínima em psiquiatria, talvez não seja tão difícil assim identificar esta situação de uma doença psiquiátrica por trás de uma doença orgânica, ou vice-versa. Mas muitas vezes torna o diagnóstico realmente mais difícil. Doenças mascaradas. Nós temos aí uma série de situações que levam ao mascaramento da doença. Aqui em Curitiba, uns 4 anos atrás, os estudantes da Faculdade Evangélica fizeram um trabalho nas redes de drogarias de Curitiba, e principalmente as do centro, e chegaram à conclusão que o curitibano, em 60%, se automedica. E, além da automedicação, ele compartilha com os familiares o remédio que sobra. Então, muitas vezes, uma doença mascarada por automedicação, ou por uma intercorrência, ou por uma complicação, torna a doença difícil. Já falamos da importância do conhecimento da doença. Paciente portador de poliafecções e multissistêmico. Na medida em que a gente tem um foco cada vez maior na longevidade, são pacientes que realmente são portadores de N doenças, de poliafecções, e dentro da nossa estratégia de atendimento, muitas vezes você foca na doença principal, que você considera principal, e deixa as outras, que talvez sejam muito mais importantes, no segundo plano. E os vícios da semiótica ou do raciocínio clínico. Com isto, eu abordei aquilo que eu poderia chamar de subdiagnóstico, as dificuldades, as razões e as formas como que a gente poderia, dentro de uma estratégia de treinamento, tentar realmente suplantar isso. Aí vem o sobrediagnóstico. É uma coisa nova. Até 10 anos atrás, a gente se ouvia pouco falar de sobrediagnóstico, em congressos, em reuniões até. Mas, na medida que a tecnologia está vindo de uma forma avassaladora, isso começou a ser hoje uma grande preocupação, e é uma preocupação de saúde pública, inclusive. Por que isso?
Porque nós temos a medicina tecnológica. O Ricardo falou do Bernard Law, da arte perdida de curar, e nesse livro maravilhoso, ele diz que a medicina tecnológica, em que pese todas as vantagens, ele está trazendo uma subversão dos fundamentos tradicionais. O que era complementar vai se tornando essencial, e, com isso, uma despersonalização progressiva da relação médico-paciente. E nós passamos a ter um desprezo pelas variáveis biológicas, os dados clínicos e biográficos dos nossos pacientes. O segundo aspecto negativo da medicina tecnológica é que o contrato substitui a confiança, a credibilidade e a segurança. E aí nós temos, na relação médico-paciente, um universo de estranhos morais. O médico torna-se oficial maior da ciência e gerente de biotecnologia. Aumentam-se custos, pressionam-se médicos, pacientes e a sociedade. Isso só para a gente começar a entrar na questão do sobrediagnóstico. Além disso, com o progresso da tecnologia, eu tenho uma superutilização de procedimentos e medicamentos, a medicina mercantilista, ou entenda-se como quiser, para a gente não dar outro termo mais pejorativo, aliada à febre consumista de brasileiro e, principalmente, à ânsia de novidades. Todos vocês conhecem tipos familiares que ficam no balcão das farmácias, né, dos amigos farmacêuticos, esperando a última novidade, se é bom para isso, bom para aquilo. E não é raro o paciente, antes da gente ser apresentado ao produto pelo propagandista, chegar no teu consultório, com ele comprado, dizer, doutor, como é que eu uso isso aqui? Como é que eu... né? Então, nós temos essa ânsia, é um esporte, né, de comprar remédio e procurar achar o uso adequado. E outro grande problema é a subutilização de medidas simples, eficazes e baratas. Exemplo maior, o surto de H1N1, que o simples insistência de lavar a mão bloqueou a transmissão da doença, resolveu aquela catástrofe que ia ser. Então, tem muita medida simples e eficaz e barata que está sendo substituído por novidades. E o surgimento de novas tecnologias, não substitutivas, mas superponentes já existentes. O camarada nem conseguiu de pagar ainda o último equipamento de ressonância magnética e já tem, batendo a porta, a última novidade. Se ele não comprar, o outro vai comprar. Então, virou uma concorrência, uma competição, uma maratona, que realmente faz com que as coisas se atropelem bastante. Definido estritamente, o sobrediagnóstico ocorre quando as pessoas assintomáticas são diagnosticadas com uma doença que, em última instância, não os tornariam sintomáticos ou morreriam precocemente. E aí está um exemplo. Se eu fizer a solicitação de qualquer método de imagem para qualquer lombalgia mecânica, eu vou criar monstros, porque, na grande proporção, dependendo da variação da idade, eu tenho achados que muitas vezes justificam até uma abordagem cirúrgica fútil. Um segundo aspecto é que, definido mais amplamente, ele se refere a problemas relacionados a excesso de medicalização e sobretratamento subsequente, perigo do diagnóstico equivocado, limiares diagnósticos mais estreitos, aumentando o número da população-alvo de procedimentos e medicamentos. E aí nós estamos falando da iatropatogenia. O aspecto negativo do sobrediagnóstico inclui os efeitos negativos da rotulagem desnecessária, os danos amplos, decorrentes de exames e terapias desnecessárias, e os custos de recursos desperdiçados que poderiam ser mais bem empregados para tratar ou prevenir doenças reais. Aqui está um exemplo dos riscos que nós temos quando se faz alguns procedimentos. E não é raro, nos hospitais que eu frequento, um mesmo paciente, no espaço de um mês, fazer 4 ou 6 tomografias. Só que a gente esquece que isso tem um risco embutido extremamente alto. E, obviamente, que há que se pensar muito nesses riscos que estão embutidos para qualquer procedimento. Outro exemplo, Curitiba, pelo menos, não sei nas outras cidades. Bastou o indivíduo ter 60 anos, qualquer médico de qualquer especialidade, até oftalmologista, já vi pedir colonoscopia. Porque tem uma campanha, né, da Federação Brasileira de Gastroenterologia de outdoor, faça a sua colonostomia aos 60 anos.
esquece que tem um método eficaz barato que é a pesquisa de sangue oculto, que justificaria ou que legitimaria em seguida a colonoscopia, salvo aquela população de risco, história familiar e outras coisas mais. Mas virou uma febre consumista mesmo, né? Fatores responsáveis pelo sobrediagnóstico: formação médica deficiente com insegurança no diagnóstico, questões mercadológicas, maior número de consulta vezes menor tempo de consulta, políticas de saúde ineficiente quanto à prevenção e rastreamento, claro, não dá retorno, então não vamos implementar. Eu não conheço nenhum subsistema de saúde, com exceção de Blumenau, em Porto Alegre, que a Unimed tem um departamento muito ativo e forte de medicina preventiva, talvez até pela cultura do povo do lá. E eles vão ativamente em busca de prevenção. Eu não conheço em outros serviços que esse departamento de medicina preventiva funcione de uma forma efetiva. Os interesses especiais e pessoais, a medicina defensiva, a qual já me referi, a cultura popular do mais é muito melhor e as preferências e insistências dos pacientes movidos por crenças de que a solicitação irracional e exagerada de exames é parâmetro de boa prática médica e para avaliar a qualidade do serviço médico. Motivadores de sobrediagnóstico: mudanças tecnológicas que detectam anormalidades cada vez menores, interesses comerciais e profissionais velados, grupos com conflitos de interesse que produzem definições expandidas de doença e redigem as diretrizes, consensos e formam as opiniões. Motivadores ainda de sobrediagnóstica: medidas jurídico-legais que punem o subdiagnóstico, mas não o sobrediagnóstico. Incentivos do sistema de saúde que favorecem mais exames e tratamentos. E as crenças culturais de que mais é melhor. Fé na detecção precoce não é modificada pelos seus riscos. Ainda, motivadores de sobrediagnóstico. A oferta generosa de recursos, de grande número de especialistas, de leitos hospitalares, de tecnologia farta, tem grande influência nas decisões médicas. Aonde há mais leitos, tem mais hospitalizações. Aonde há mais médicos, há mais consultas, procedimentos e exagero em medicamentos e exame. Muito obrigado pela audiência de vocês.